Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 27 de julho, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do 10 até o 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor." Nós temos aqui Jesus falando com os discípulos a respeito das parábolas, com os apóstolos a respeito das parábolas. Queridos irmãos, e uma coisa muito importante é que Jesus, ele fala que muitos queriam ter escutado, mas não escutaram. Muitos queriam ter visto, mas não viram. E mesmo dentre os apóstolos, teve um que foi traidor de Jesus. E hoje, na igreja, nós temos muitas pessoas que escutam a palavra, que escutam a pregação e realmente não são fiéis com Deus. Hoje a fidelidade a Deus se tornou algo, vamos dizer assim, de poucas pessoas. Muitos escutam, mas não vivem. Muitos escutam a palavra de Deus e deturpam tudo. Por que eu estou falando isso? Porque olha o que Jesus falou: felizes sois vós que estão vendo a graça. Quantos de nós já vimos as graças de Deus, já vimos testemunhos de milagres de Deus? É só pegar os milagres eucarísticos. Claro, o milagre eucarístico muitas vezes ele acontece porque está acontecendo uma crise de fé. As pessoas já não creem mais que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies consagradas, na Eucaristia, e Jesus realiza um milagre para que a fé das pessoas volte a crescer, volte a ser verdadeira. Mas hoje nós temos que lutar dentro da igreja contra uma falsa igreja. Essa falsa igreja é uma igreja dessas heresias do modernismo e da teologia da libertação. Mas por que eu estou falando isso? Ontem o Educar para o Céu soltou mais um vídeo do fatídico 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, as SEBs. E é muito grave o que eles estão falando, é muito grave o que eles estão ensinando, e eu quero colocar o vídeo aqui. Família, coisa tão sagrada de
Deus e tudo mais, originalmente latim significa o conjunto dos escravos que o pai de família tem. Eram os famos, os servos, os escravos. Família é isso, é o conjunto de escravos. É muito difícil a gente lutar contra o patriarcado. No caso da Igreja Católica, então, ainda tem mais um problema. É que o jovem rapaz, ele tem que fazer uma escolha, se ele quer se dedicar à religião. Ou você ser chefe da família, ou você ser chefe da igreja. Porque se eu for padre chefe da igreja, eu não posso ser chefe de família. Então ele renuncia ao poder do patriarca para ter o poder do padre dentro da igreja. Mas enquanto o patriarcado não cai de uma vez por todas, nós mulheres sentimos na pele. Cada ato, cada ação, cada fala, cada olhar que nos reprime, que nos machuca, que nos sufoca. Vasco falou aqui das relações de gênero. Como é importante a gente equilibrar nossas relações dentro das nossas comunidades. E é muito difícil. A mulherada está aqui. É fácil vivenciar a comunidade com homem, com liderança, com padre? Não é. Para superar esta questão de clericalismo, patriarcado, é estabelecer novas relações, fazer o debate mais profundo das relações de gênero, étnico-raciais, daquilo que a nossa igreja tem se afastado. Eu costumo falar em alguns grupos que a grande revolução ela será feminina. Então as mulheres, com a discussão do feminismo, com a discussão do gênero, todo o debate de gênero, toda a questão étnico-racial, é isso que vai superar essa sociedade tão desigual. O nosso lugar de fala, nosso lugar de protagonismo. E nós, mulheres, onde nós estamos nos colocando no lugar de fala nessa igreja? Eu sou feminista, mas eu amo trabalhar o feminismo com homens, que falar para as mulheres o que nós sofremos, elas já sabem. Mas dizer o que provoca violência numa cultura patriarcal, machista, que muitas vezes muitos homens ainda não se perceberam disso. Através de relações novas, de afetividade, de amorosidade, de compromisso, de vida. A questão da gente ser menos clerical, né? A gente vê, pelo menos na minha comunidade, não me lembro qual foi a última vez que fez uma celebração sem padre. No máximo tem um encontro, faz uma oração ali inicial, mas a gente não vê esse encontro na prática. Que leitura da Bíblia nós temos que fazer para não ser uma leitura patriarcal da Bíblia, uma leitura igualitária da Bíblia? A Bíblia, fazer uma leitura da Bíblia de uma forma decolonial, porque a nossa Bíblia também é eurocêntrica. A nossa Bíblia também é patriarcal. A nossa Bíblia também é machista. Porque hoje surgem tantos tipos de terço dentro da igreja. Na minha comunidade, a renovação carismática, eu estava contando outro dia, tem uns 15 tipos de terço. Cada santo tem seu terço. Será que eles criaram isso e deixou? É uma coisa absurda. É a igreja que está dando abertura para isso tudo, padres, bispos, papas. Nossa caminhada é essa daqui, somos a igreja do concílio, somos a igreja do evangelho e vamos seguir por aqui. Se os nossos bispos, nossos padres não nos acompanham, azar deles. Se nos acompanham, ótimo, companheiros, vamos juntos. Precisamos unirmos, principalmente sentarmos com os bispos, com os padres, com a equipe da formação para os seminaristas. Porque essa cancela fechada pode ser aberta. Como? Uma formação diferente. As igrejas cristãs são hoje a última linha de defesa do patriarcado.
Se elas se romperem, pau patriarca, o poder vai ser outro, a vida vai ser outra. Em teu nome, pelo teu reino, agora e para sempre. Amém. Axé. Amém. Aleluia. Glória. Vocês viram? Isso daí já não é mais catolicismo. É um ensinamento marxista, um ensinamento, vamos dizer assim, feminista, um ensinamento anticlerical. Eles nos chamam de fundamentalistas, eles nos chamam de radicais, eles nos chamam de um monte de coisa. Mas veja o que eles estão ensinando, veja o que eles estão pregando, vejam o que eles estão querendo colocar na igreja. Eles estão querendo uma igreja que nem padre tem, não precisa de padre. Eles estão querendo uma igreja que os valores da família nem sejam pregados. Eles querem uma igreja revolucionária. E como que nós vamos fazer? Nós vamos ficar de braços cruzados diante dessa situação? Não. Nós vamos ensinar o povo a viver a verdade de fé católica. Nós temos que ter em casa os catecismos de São João Paulo II, de São Pio X. Nós temos que estar preparados, porque isso daí está na nossa porta, meus irmãos. Esse ensinamento torto, esse ensinamento deturpado da palavra de Deus e das verdades de fé católica, eles já estão batendo na nossa porta. Nós não podemos deixar esse tipo de situação entrar. E a forma que nós temos para estar preparados é estudar a doutrina da igreja, estudar os santos. Porque esse ensinamento do vídeo que nós vimos, ele não é um ensinamento da Bíblia, não é um ensinamento de Deus. É algo totalmente contrário. E quem é contrário a Deus? Então, meus irmãos, nós temos que lutar pela verdade, lutar pela igreja e não deixar de forma alguma que isso cresça. Isso aí tem que diminuir, não crescer. E a única forma que nós temos de combater isso é sendo católicos, verdadeiramente. E para sermos católicos, nós precisamos estudar a igreja, estudar os documentos, estudar os catecismos, para quando chegar a hora, nós estarmos preparados para enfrentar tudo o que vier. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.